Beleza, dando boot aqui na tela inicial do Pendrive Tools, essa é a última versão. Essa versão do Pendrive Tools ele vem com uma vantagem aqui, ele vem com o Windows 10 e vem com a fórmula da formatação já inclusa. Tá? Eu vou mostrar para você agora todas as funções que tem que a gente colocou nesse pendrive aqui, tá? Então aqui, para instalação do Windows 10, instalação e formatação do processo tradicional, instalação do Windows 7 com a fórmula da formatação. Aqui tem uma imagem especial que eu criei otimizada para você utilizar já, para que você saia formatando e já ganhando teu dinheiro, atendendo teus clientes aí o quanto antes. Aqui a gente tem um removedor de vírus à vida, que o pessoal gosta bastante. O Mini Windows XP aqui, que serve para... tem uma série de ferramentas que eu vou mostrar para você. Tem mais ferramentas aqui. Aqui a gente tem as ferramentas de teste de memória, o MMTest e também o teste de memória do Windows, ferramentas de quebra de senha para os usuários do Windows, gerenciador de partições, e aqui quando o Windows XP dá um erro chamado NTDLR, ele está em esse recurso de recuperação, de correção. Vamos ver um por um agora dessas funções. A primeira instalação tradicional do Fórmula, você vai dar um Enter, você vai apertar a flechinha para baixo aqui e vai iniciar a instalação do Windows 10. Essa aqui é o Windows 10, ele tem um recurso se você quiser fazer uma reparação na versão anterior do sistema, você pode clicar em não aqui. E aí pronto, já vai para a tela de instalação do Windows 10, que é bem padrão, bem igual a do Windows 7, do Windows 8, então você não vai ter dificuldade de fazer a instalação, aqui é basicamente avançar. Vamos fechar aqui e mandar reiniciar para a gente ver os outros recursos. Acessando o menu de boot dessa máquina, né, F12 nessa, placa-mãe F12. Pronto, damos boot pelo pendrive de novo. Agora vamos iniciar aqui a instalação do Windows 7 com a fórmula. Só dar um Enter aqui, aguardar ele carregar o software de restauração. E aqui a gente já vai poder estar utilizando aí a recuperação da fórmula, né? Você vai estar escolhendo aqui no caso a função do Pendrive Tools, a imagem que já está prontinha aqui dentro do Pendrive Tools, ó. Vai clicar aqui em avançar, vai escolher aí o HD, para você vai estar fazendo a restauração. Vai clicar em avançar, não tem muito segredo, é clicar em continuar e mandar ele começar a fazer a restauração da imagem, a formatação aí com a fórmula da formatação. E aqui ele já vai executar esse processo aqui, o tempo que ele está dando para concluir esse processo aqui é de no máximo 12 minutos e depois a gente demora mais uns 10 ou 15 minutos para estar fazendo a instalação dos drivers, certo? Que também tem dentro do Pendrive Tools que eu vou estar mostrando para você ali, tá ok? Concluído aqui, ele já fechou para mim, só mandar reiniciar o computador. Prontinho aqui, praticamente pronta a nossa formatação, só que é só finalizar agora aqui com o nome de usuário. Bom, aqui ó, o Fórmula ele vai ter um usuário já otimizado, né? Tem dois usuários, tem um usuário que eu criei e tem um usuário otimizado, que é esse aqui. E aqui está prontinho já, a imagem a formatação pronta. Tem algumas coisinhas só para a gente fazer, inclusive eu coloquei um arquivo de instruções para você aqui, né? Que é algumas instruçõezinhas para você fazer agora. Basicamente, a principal instrução que tem é a gente desativar aquele usuário temporário que ele criou ali. Só vir aqui copiar esse comando. Aí clica aqui no usuário PC. Desmarca aqui, clica em aplicar, ok e ok, pronto, aí já pode até deletar esse arquivo. E é bom você ler até alguns, eu fiz aqui uns passos simples aqui de algumas coisas que você precisa fazer agora. Bom, basicamente a configuração dos drivers, nesse pendrive ele vem aqui, ó, se você acessar o Pendrive Tools, ele vai ter essas duas pastinhas
E esse pendrive é muito poderoso, porque ele tem essa ferramenta aqui, no caso, que é a imagem do Fórmula, tá? Você não pode alterar o nome dessa pasta. Aqui tem a instalação do Fórmula, que é essa que a gente fez agora. E aí tem os programas finais aqui, que é, né, para você fazer, caso você queira, o teu cliente queira algum programa especial. Basicamente, um dos mais importantes que você vai precisar utilizar sempre é esse aqui, o Driver Spec Solution, que essa aqui é uma versão especial que eu coloquei para você aqui dentro, que funciona da seguinte maneira. Por exemplo, esse computador, ele não, se você observar, ele não está conectado na internet. Por quê? Porque faltou a conexão, faltou na instalação dos drivers de rede, Wi-Fi, ou o que seja. E essa versão do Driver Spec Solution, ela inclui todos os drivers de rede e Wi-Fi que você precise. Então, uma vez que você, mesmo que o computador não esteja conectado na internet por falta de driver, você não vai precisar ir atrás de driver para estar fazendo a configuração de rede ou de internet, enfim. Então, basicamente, você vai fazer o quê? Você vai clicar aqui, em abrir o Driver Spec, você vai clicar aqui em instalar, vai aguardar ele fazer a instalação dos drivers de rede. Ó. Ele já vai identificar e já vai fazer a instalação. Ó, você já está instalando os drivers aqui, ó. As USBs ele instala também, tá? Se for a versão 3.0 e tal, ele já instala a versão mais atualizada. E tudo sem conexão com a internet, no caso, ó. Ok? Não tem conexão com a internet ainda, ele está instalando os drivers chipset, ó, a placa de rede está fazendo a instalação. E também o driver da placa Wi-Fi, ó. No caso, os dois drivers aqui para fazer a navegação na internet. Que o importante é você conectar o computador na internet. Depois que ele conectar na internet, eu já vou te mostrar como é que você vai fazer para instalar os demais drivers aí, ok? Ok, observe que ele já identificou, está terminando em 87%, mas a placa de rede Wi-Fi já foi instalada. Ele já até busca as minhas redes Wi-Fi aqui próximas. Pronto, finalizando. Posso fechar o Driver Spec Solution. E agora eu vou conectar ele na rede Wi-Fi mais forte que a gente tem aqui no caso. Conectando a rede corporativa. Ok, observe que ele já está navegando na internet. E uma vez que está navegando na internet, você pode executar novamente o Driver Spec Solution para que ele vá então na internet e pegue os demais drivers que estiveram faltando aqui. Ó, justamente essa pergunta que ele está fazendo agora. Você deseja verificar, né? Você utiliza a conexão na internet para verificar se tem mais drivers, né? Então, ok. E agora ele está utilizando a conexão na internet para estar então identificando os demais drivers, ó. Ok? Já pode identificar aqui, ó, placa de som, né? Alguns outros chipsets. Todos os demais drivers que estiver faltando, você já pode fazer a instalação. Esses utilitários você pode instalar ou não, vou desmarcar para não ficar muito demorada a nossa instalação. E aí você vai clicar aqui basicamente em instalar e ele vai fazer a configuração de todos os demais drivers atualizados que o teu computador necessite. Independente se é o Windows 7, Windows 10, Windows 8, ele vai estar funcionando normalmente, tá? Prontinho, todos os drivers finalizados. Aqui ele recomenda inclusive que seja reiniciado o computador. Vamos dar um finalizar aqui. Finalizar. E agora você pode observar que está todos os drivers configurados. Vou abrir o gerenciador dispositivo, olha só. Aí, ó. Tudo configuradinho, atualizado, os drivers funcionando certinho. Isso aqui é um grande pedra no sapato dos técnicos aí, né? Vamos lá. Programas finais, aí falta você instalar o antivírus aqui, né? Que o teu cliente preferir. Esse Codex, no caso, nem precisa instalar, que já vem instalado, já vem com o Skype. Essa versão eu já fiz ela otimizada com o Skype. Com o Office WPS aqui também. Basicamente, essas ferramentas você não vai precisar utilizar quando você fazer a formatação com a fórmula. É basicamente isso daqui, instalar o antivírus e restaurar os documentos do teu cliente. Vamos reiniciar para ver os demais recursos do Pendrive Tools. Acessar o menu de boot aqui, né? Como sempre. Aqui, muito bem. Agora vamos ver aqui essa versão do Ubuntu, que está rodando a última versão dele aqui. Vamos dar executar em português. Aqui você tem a opção de executar ele totalmente pelo pendrive, muito útil para a gente fazer backup, teste de HD, principalmente backup, né, de computadores que não inicializam. E também a gente pode já instalar ele no HD, no caso se o cliente quiser Linux, né, no computador dele. Vamos fazer ele rodar pelo pendrive sem instalar, só selecionar a primeira opção e dar um Enter. Prontinho, o Ubuntu rodando totalmente pelo pendrive. Você tem a opção aqui de fazer a instalação também, se você quiser aqui dele. Legal que você já pode, se você precisar de um acesso à internet, ele já identifica a rede de internet. Você pode acessar
os arquivos aqui do computador com Windows. No caso aqui, né, a gente tem esse HD aqui que é o de 500 GB, onde tem os arquivos do Windows, né, caso lá, pode para você fazer backup dos clientes, né, tem uma aula onde eu ensino como fazer isso. Backup ou restauração, também esses arquivos do pendrive tools, tomar cuidado que existem alguns arquivos ocultos aqui que você não pode mexer, senão se danifica o boot do pendrive. Bom, basicamente isso daí, o Ubuntu, vamos mandar desligar aqui, mandar ele reiniciar. Reiniciando ele aqui, mais uma vez, acessar o menu de boot, dar boot pelo pendrive. Vamos agora, se você não está muito acostumado a usar o Ubuntu, né, se você quiser utilizar o Windows XP pelo pendrive para fazer backup, você pode iniciar esse mini Windows XP que a gente tem aqui. E ele vai iniciar então uma versão do Windows XP, para que você possa fazer backup dos arquivos do seu cliente, salvar, e entre as ferramentas. Aqui ele está rodando totalmente do pendrive, tá? Ele não fez nenhuma instalação no HD, então não se preocupe que não vai danificar o HD do seu cliente. E aqui você pode acessar, por exemplo, o HD principal da máquina, onde tem os documentos do teu usuário, no caso, né, do área de trabalho aqui, né, no caso dos documentos que a gente tem na área de trabalho, lá você pode fazer backup. E também uma série de ferramentas que tem aqui para você estar utilizando caso necessite, né. Então, ferramentas de backup, ferramentas de antivírus, limpadores, certo? Então essa aqui é uma ferramenta bem legal, ferramenta de teste, bem legal você vir aqui e olhar uma por uma, estudar uma por uma. As de teste de HD aqui são bem legais para você identificar se o HD está danificado aqui, né? Então, inclusive tem um vídeo onde eu mostro como utilizar isso daí certinho. Vamos reiniciar. Depois a gente tem mais ferramentas do Pendrive Tools. Dando boot aqui, a ferramenta de teste de memória RAM, basicamente, MemTest, você deve conhecer, utilizo ela em algumas aulas, para você testar a memória RAM do computador, ok? Dá um ESC aqui, porque ele demora para fazer o teste. São os testes básicos que você deve fazer antes de uma formatação, né? Teste de memória RAM e teste de HD. Bem, aqui a gente tem o segundo teste de memória RAM, a gente tem também aqui a ferramenta de quebra de senha, gerenciador de partição e a ferramenta para corrigir os erros do caso do computador, né, do Windows, se for com o Windows XP. É isso aí, vamos iniciar aqui pelo HD principal. E aqui ele já está iniciando pela nossa instalação que a gente fez ainda durante esse vídeo, formatação completa do Windows 7. Bom, gente, ficamos por aqui com esse vídeo, espero que você tenha curtido aí. Utilize todos os recursos que você puder utilizar do Pendrive Tools, tá ok? E utilizando a fórmula você pode multiplicar, criar quantos pendrives você precisar para que você possa formatar mais computadores aí ao mesmo tempo e então conseguir atender o máximo de número de clientes. Um forte abraço e até o próximo vídeo.